eu tinha um colega de infância, que se chamava Maurício Mitre, e ele tomava aulas de piano com a dona Juju, e todo dia que ele ia tomar aula de piano, ele me chamava, e eu ia, ficava na varanda, ouvindo ele tocar o bife lá do piano. Tom, 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 tom. Eu achava aquilo maravilhoso. Então, aos sábados, eu sou de uma família de 9 filhos, mais 2 de criação, 11. Meu pai achou que 9 não fosse suficiente, então nós éramos 11 filhos. E aos sábados, após o almoço, ele se sentava numa poltrona e fazia fila para os filhos pedirem: eu estou precisando de par de sapato, fulano me bateu, e, enfim, tudo que você precisava, você ia falar com o pai naquele momento. E como eu era mais ou menos do meio, e ele me chamava de Zé. E eu tinha uns 6 a 7 anos de idade, então fui, como eu era muito pequeno, e ele me sentou no colo e falou: Zé, o que você deseja? E eu falei assim: eu quero estudar piano. Na hora que eu falei, eu quero estudar piano, a mão dele, esquerda, estava segurando meu braço esquerdo, mas ele apertou com muita força e eu senti que eu tinha dito alguma coisa errada para o meu pai. E imediatamente eu quis sair. Ele falou: não, fica aqui. Todo mundo aqui, por favor, todo mundo chega aqui perto. Zé, repete para todo mundo o que você falou. Eu falei: não quero mais não. Falei: repete, você quer sim. E eu, constrangido, e alguns dos irmãos fazendo assim, né? Você sabe como é que é, imagina, 10 irmãos se aproveitando daquela situação. E então, eu peguei e repeti com a voz um pouco acanhada, constrangida, quase sem força, e eu falei meio baixo: eu quero estudar piano. Mais alto, e eu tive que repetir: eu quero estudar piano. E ele falou: todo mundo aqui presta atenção, ninguém nessa casa vai estudar piano. Porque o libanês meu avô veio do Líbano, menino de 14 anos de idade, $6 no bolso, gastou 2 meses para chegar a São João del Rei, Minas Gerais. Então, e começou do nada e constituiu uma vida, um patrimônio. E assim, a família de libaneses, eles eram formados para trabalhar, para ter um comércio. Não era para poder estudar, fazer outras coisas, era para poder ter um comércio. E então, meu pai, com alto e bom tom, disse: prestem bem atenção, ninguém nessa casa vai estudar piano. Acabou. E o senhor, Zé, me apertando o braço com muita força: você tira isso da sua cabeça, você vai crescer, você vai abrir um comércio para você vai ganhar dinheiro, você vai comprar uma casa, e você vai comprar a maior radiola que tiver. Radiola é um negócio, uma caixa comprida, que tocava disco de vinil. Você vai comprar a maior radiola que tiver, e todos os discos de pianista que você quiser. Mas essa ideia você vai tirar da sua cabeça a partir de hoje, ok? E na hora que eu saí, ele ainda me deu um tapa com um pouco de força, que eu senti que não era o tapinho usual que ele me dava. Bem, ali, eu acho que eu fiquei... Meu pai, eu não fiquei traumatizado, mas meu pai ficou traumatizado a partir daquele momento. Porque meu pai, ele viajava muito, e ele às vezes chegava em casa de noite, e ele me acordava, às vezes meia-noite, ela me acordava, e perguntava: Zé, o que você vai ser quando você crescer? E eu falava: eu vou abrir um negócio para mim. Eu fiquei com aquilo na cabeça: eu vou abrir um negócio para mim, vou abrir um negócio para mim. Meu pai olhava para mim: eu vou abrir um negócio para mim. Então eu fui condicionado, e meu pai acabou falecendo num acidente, aos 13 anos, quando eu tinha 13 anos de idade, mas ali já tinha, 30 mil vezes que eu falei: eu vou abrir um negócio para mim. Passaram-se os anos, e eu então saí de Oliveira. Oliveira é uma grande exportadora de Minas Gerais, uma cidade do interior de Minas, que produz café e leite. É a maior exportadora de Minas, uma das grandes exportadoras de Minas. Exporta jovens aos 17, 18 anos para Belo Horizonte para estudar. E eu sou da safra de 1967, que foi para Belo Horizonte estudar. Cheguei, e eu era office boy de uma pequena empresa de engenharia, e na minha primeira semana de trabalho, eu tinha um contador, que era o meu chefe, e o contador me mandou eu pagar uma conta. Mandou pagar uma conta, e eu achei interessante, porque ele foi muito cuidadoso, dizendo assim: está aqui um cheque, você vai pagar uma conta, antes de entregar o cheque, confira o valor do recibo, confira a data, verifique se o recibo está datado, assinado, e peça para ele carimbar. Falei: ok, tudo bem, está entendido. Eu já tinha um pouco de experiência de comércio, mas fui lá cumprindo a orientação. Então, cheguei aos 17 anos de idade, entrei numa empresa, estava assim: Volkscar
aluguel de carros. Ok, eu nem sabia que eu alugava carro. Entrei, procurei a pessoa e falei, eu sou da consultoria Euler Barbosa, vim cá fazer um pagamento. Falei, pois não. Então eu sentei na cadeira e ele falou assim, eu falei para ele, por gentileza, o recibo datado, assinado e carimbado. Eles me condicionaram a isso, ok. Eu falei, né? E ele deu uma risadinha e disse, claro, isso eu faço para todo mundo. Destacou o recibo, assinou, datou, carimbou e me entregou o recibo. Na hora que eu conferi o valor do recibo, eu imediatamente vi que era o valor do cheque e eu entreguei para ele o cheque. E aí que eu fui ler o teor do recibo. Estava assim escrito, uma diária Volkswagen, X moedas da época. E eu imediatamente fiz uma regra de 3. Putz, se um dia é X, 365 é 365X, eu vou abrir um negócio desse para mim. Eu já não conseguia mais dormir em paz com esse negócio de aluguel de carro na cabeça. Eu tinha que dar uma solução naquele troço. Porque aos sábados eu fiquei tão viciado, o dia mais feliz da minha vida era o dia que tinha que ir lá pagar a locadora. Aí eu marcava tipo 5 horas da tarde, porque aí eu ficava lá de 5 até 6, 6 e meia, sentava, conversava, fiz amizade, e eu achava, para mim era um delírio, quando entrava um cliente, alugava um carro, saía, aquilo me fascinava, eu adorava ir na locadora pagar conta. E aos sábados, como não tinha nada para fazer sábado de manhã cedo, essa locadora ficava numa avenida e tinha um banquinho, um banco de concreto, e eu sentava sábado cedinho, na hora que abria a locadora, 8 horas da manhã, eu sentava lá 8 horas da manhã, e ficava olhando. Saiu um carro, saiu 2, voltou 1, voltou 2, e eu ficava contando quantos carros que alugava, todos os dias eu ficava olhando aquilo, e eu me fascinava com aquele movimento, ele abrindo o capô, mostrando o pneu-step, dava a volta no carro, tudo aquilo, eu já sabia de cor como é que alugaria um carro, então eu não tive muita dificuldade quando eu abri a locadora, porque mais ou menos já sabia, de tanto que eu olhava aquela locadora funcionando. E então eu resolvi, em 1973, iniciar o negócio. Mas, como bom menininho do interior, bem educadinho, orientado pelos pais, ouço os mais velhos são sábios, são ponderados, são equilibrados, eles já viveram muito, eles sabem aconselhar. E então eu fui me aconselhar com pessoas mais velhas do que eu, objetivando sentir se essas pessoas estariam de acordo com a vontade que eu tinha de abrir um negócio de aluguel de carros. Era maio de 1973, onde a maioria de vocês não tinha nascido. Talvez 95% de vocês aqui não tinham nascido nessa época. E era o primeiro choque do petróleo. As manchetes de jornais eram as piores possíveis. Vai acabar petróleo, petróleo vai ficar num preço exorbitante. Então, o que se falava de petróleo assustava. Todos os países estavam preocupados com o preço do petróleo. E quando eu indagava as pessoas, eu falava, como você vai abrir um negócio de aluguel de carro? Se a gasolina vai acabar. Então, puxa, é mesmo, realmente eu tenho que repensar esse negócio meu. A gasolina vai acabar, como é que eu vou abrir um negócio de aluguel de carro? E perguntei a diversas pessoas, deixando minha namorada era fascinada, louca, apaixonada por mim. Falei, eu deixo ela para o final, porque ela vai concordar. Então, depois de receber diversos não, marquei um dia com a minha namorada, fomos comer um sanduíche, e bem cuidadosamente eu coloquei para ela, olha, eu estou querendo abrir um negócio para nós, para a gente ter um futuro melhor. Eu falei, isso mesmo, que ótimo e tal. E eu peguei e falei assim, ela falou, o que você vai abrir? Eu falei, estou pensando em abrir um negócio de aluguel de carros e tal. Na hora que eu falei, aluguel de carros, ela colocou as 2 mãos na cintura, ela falou, futuro? Isso vai ser a nossa desgraça, acabou a nossa vida. Você tem um emprego tão bom, tem carro, tem tudo, por que você vai deixar isso que você tem para abrir um negócio que gasolina nem vai ter mais para vender? Então, aquele dia, voltei para casa, falei, gente, todo mundo foi contra essa ideia. À exceção de meu sócio Antônio Cláudio, que eu havia procurado ele antes e proposto ele ser meu sócio na locadora. E ele gostou da ideia. Então eu vi que tinha, se eu era louco, tinha mais um louco no mercado. E eu tinha que pegar esse louco para ficar comigo, porque a gente era 2. Então, eu só tinha o apoio dele. E resolvemos abrir um negócio de aluguel de carros em 1973, e o negócio deu certo. Passaram-se os anos, nós nos transformamos em líder de mercado, de uma empresa pequenininha que começou com 6 Fuscas usados e comprados a crédito, porque não tinha capital,
Por que foi 6 Fuscas? Porque nós conseguimos crédito em 6 financeiras diferentes. E a maior ginástica foi ter que fazer com que o negócio eclodisse todos no mesmo dia. Porque se uma financeira soubesse da outra, não ia me dar crédito. Então foi um problema para poder fazer aquilo no mesmo dia. Foi uma correria. Tive que arrumar diversos despachantes. Bem, nos transformamos em líder de Belo Horizonte e ganhamos dinheiro, crescemos a frota e chegou o ano de 1978. Surgiu a possibilidade de comprar uma empresa em Vitória, uma empresa de aluguel de carros em Vitória, e a gente estava pensando em fazer uma expansão para o Nordeste do Brasil, e de repente vou ouvir as pessoas sobre conselhos. Todo mundo que eu ouvi sobre me aconselhando se eu deveria ou não fazer uma expansão pelo Brasil, todos unanimemente foram contrários. E o que eu quero contar para vocês, apesar do tempo exíguo, é que eu tinha um banqueiro que eu tinha uma relação fantástica com ele, espetacular. Esse banqueiro me deu todo o crédito que eu precisei. Em compensação, ele não olhava a minha ficha de crédito e eu também não olhava a taxa de juros dele. Então a nossa relação foi espetacular durante anos e anos. E esse banqueiro, que era o grande financiador, ele me financiava 90% da minha frota, eu resolvi procurá-lo para dizer para ele: olha, eu estou querendo expandir pelo Brasil, e o que você acha da ideia? Naquele momento, era o segundo choque do petróleo. E ele falou: que isso, você é louco. Eu falei: mas me chamaram de louco quando eu abri esse negócio em 73, deu certo. Eu falei: um dia a casa cai. Eu falei: putz, é mesmo, um dia a casa cai. E ele levantou da mesa dele, apertou meu ombro, me lembrou do aperto do meu pai, e falou assim: senhor Salim, ele sempre me chamava de Salim, chamou de Salim. Senhor Salim, anteriormente você era um jovem e não tinha nada a perder. Agora você tem um patrimônio a zelar. Você não pode colocar em risco o seu patrimônio. Eu falei: putz, é isso? Eu tinha que ouvir alguém me falar isso. Eu não posso colocar em risco o meu patrimônio. Levantei, abracei ele, agradeci e falei: é isso mesmo, não vou colocar em risco o meu patrimônio. Saí para o meu escritório e daí, alguns minutos, cheguei ao meu escritório, estava chovendo, e no meu escritório eu decidi que nós iríamos em frente. Então, em 1980, nós nos transformamos em líder de mercado sem enfrentar as grandes de São Paulo e Rio. E aí sim, viemos para São Paulo, mas já a maior empresa de aluguel de carros do Brasil. Então nós tomamos, a gente fala, a nossa estratégia foi tomar sopa pelas bordas. E o nosso negócio era crescer. Crescer, e houve momentos de dificuldade, de tomada de riscos, e logo em seguida, o Brasil sempre foi um país de crise. Então, senhores empreendedores, se vocês quiserem esperar uma crise passar, talvez quando você estiver velhinho, talvez o seu neto possa empreender. Mas nunca vai passar. Crises vão ter uma atrás da outra. Nós temos que entender que o ambiente de crise, muitas vezes, é propício. Então, com dinheiro escasso e caro, em 1984, nós decidimos iniciar o franchise no Brasil. De novo, o menininho do interior vai ouvir os mais velhos. Aí fui ouvir diretor de bancos, dono das concessionárias, meus advogados, todo mundo a respeito de iniciar um franchise. Ninguém sabia o que era aquilo naquela época, franchising. O que é isso? Então, tinha que explicar: isso aqui é um contrato que você faz com alguém para aluguel de marca, você transfere know-how, e todo mundo foi contra. E nós resolvemos, apesar das pessoas serem contra, pouquíssimas pessoas já naquela época nos apoiaram. Então nós iniciamos o sistema de franchise da Localiza, que se transformou numa grande distribuição da Localiza. Repara então que eu sempre não segui conselho em 73, não segui conselho em 78, não segui conselho em 84. Então parecia que eu estava predestinado a jamais seguir conselhos, apesar da educação que eu recebi. Então, em 1986, implementaram um tal de depósito compulsório sobre o preço de carro. Você tinha que pegar 30% do valor do carro, depositar na Receita Federal para depois comprar o carro. Imagina, um adicional de 30% como empréstimo compulsório. Mesmo naquela época, nós arriscamos todo o caixa da companhia e continuamos expandindo a frota, tomamos uma decisão de risco de forma que nós pudéssemos continuar crescendo. Aí chega o ano de 1992.
A Localiza decide, em 1992, devido à crise, era o governo Collor, o PIB negativo, assumiu Itamar, não tinha negócios no Brasil, como crescer no Brasil, então nós resolvemos seguir para o exterior. E naquele momento também, de novo, fui ao mercado para não cansar vocês, ouvi as pessoas, todo, não, faz isso não. Falei, mas todo mundo falou isso quando eu abri o franchise nacional, deu certo. Salinha, no Brasil é uma coisa, no exterior é outra. Surgiu uma ideia nossa, nova, de vender carros diretamente ao consumidor final, para reduzir o nosso custo de depreciação. Pessoal, às vezes internamente você tem mais resistências do que externamente. Internamente, dentro da Localiza, nós tínhamos uma dificuldade louca para poder implementar uma divisão de venda de seminovos. Porque alguém disse, mas quem vai comprar carro de locadora? Alguém falou. Mas quem tem carro de locadora? O carro de locadora é um carro novo, vendido com 12 meses, com 3 anos de garantia. O carro com toda a garantia. Os carros bons são vendidos nos nossos pontos de venda. Os carros que não são bons, acidentados, com alta quilometragem, nós vendemos no atacado, para poder proteger a marca. Qual o problema que teria? O fato é que nós tivemos resistência, foi mais interna do que externa. E hoje nós temos 86 lojas de seminovos, vendemos 70 mil carros, somos o maior vendedor de carros da América do Sul. Numa ideia que todo mundo reprovava no início. Pessoal, finalizando a minha apresentação, eu quero dizer para vocês que hoje, o que é a Localiza hoje? A Localiza fez a abertura do capital em 2005, ela tem hoje 8 mil funcionários, 125 mil carros, 565 agências, 86 lojas de seminovos, 5 bilhões de faturamento, 400 milhões de lucro líquido no ano passado, estamos presentes em 8 países. Essa tivesse eu ouvido o conselho das pessoas que gostam de mim, que todas as pessoas que eu procurei gostavam de mim, mas aquelas pessoas não tinham aquela visão que eu tinha. Aquelas pessoas não estavam naquele momento propensas ao risco que eu queria correr. Aquelas pessoas queriam o meu bem e me aconselharam, pensando bem de mim. Então, temos que entender que as pessoas gostam da gente, vamos aconselhar sempre, mas de uma forma cuidadosa. Então, eu não segui esses conselhos, que ótimo que eu não segui esses conselhos, à exceção de um. Quando você crescer, vai abrir negócio para você.